Oi turma, como vocês estão? Tudo bem? Professor Luiz. Hoje é aula de revisão e vamos para nossas dicas de estudo. Procurar um lugar calmo, silencioso, todo o seu material próximo a você, né? E vamos para a aula. Hoje a gente vai fazer uma revisão de filosofia, né? Sobre as aulas que a gente viu esse mês, né? E alguns detalhes para vocês estarem fazendo uma prova, né? Muito proveitosa. E aqui a gente vai falar, né, gente, sobre alguns tópicos, né? E vamos começar com monarquia absoluta ou absolutista, né? Que se opõe à monarquia tradicional e é a monarquia constitucional. É, segundo a definição clássica, a forma de governo monárquico ou monarquia na qual o monarca ou rei exerce o poder absoluto, né? Isso é, independente o que é absolutismo monárquico, né? É a doutrina política que concede autoridade e poder ilimitada a um monarca, que passa a exercer uma supremacia absoluta. Um monarca absoluto exerce poder político irrestrito sobre o Estado e sobre o seu povo. É superior, né, ao poder de outros órgãos do Estado. Então a gente vê aqui, né, que esse cara, né, Thomas Hobbes, defendia a ideia segundo a qual os homens só podiam viver em paz se concordarem e submeter-se a um poder absoluto e centralizado, né? O Hobbes ele era, inclusive, a favor dessa monarquia absolutista, né? E ele achava que, dependendo do que o rei ou o príncipe fizessem com o seu povo, se fosse para poder defender, né, as suas ideologias, né, ele estaria certo, independente do que ele fizesse. Então essa era a ideia dele, né? Só pode se viver em paz se concordarem em submeter-se a um poder absoluto e centralizado. Essa era a ideia de Thomas Hobbes, né? O Estado não pode estar sujeito às leis por ele criadas. Por isso, seria infringir sua soberania. A partir desse imperativo, Hobbes constrói toda a sua filosofia política. O contrato social, de acordo com Hobbes, seria algo feito pelos homens. O pensamento hobbesiano é um forte fundamento para governos totalitários, a partir do momento que sua teoria defende que todos os indivíduos abrem mão da sua liberdade, de seu poder de agir e de se expressar e entrega tudo ao soberano. Hoje, como ontem, os estados podem se fundar em princípios jurídicos, ideológicos ou religiosos e culturais, com governos eleitos ou ditatoriais. A ideia de Estado vem do Renascimento, quando se reflita sobre a relação entre governantes e governados. Aqui surge a lógica que diz que o Estado não tem que necessariamente recorrer ao uso da força para ser respeitado, né? E que ele legimita-se quando é autorizado pelo povo para comandar. Uma das principais características do Estado moderno é possuir o monopólio da violência e ter a autoridade necessária para fazer cumprir a lei que garante os direitos e deveres do cidadão. Então esse é o pacto social, né, gente? É inclusive o que a gente vive hoje, né? Esse Estado moderno, no qual eles perdem o direito, né, de fazer o que querem com a gente, como lá na monarquia absolutista, né? E eles têm que cumprir, né, um pacto social com a gente de manter a gente seguro enquanto a gente segue todas essas leis, né, que foram estabelecidas por ele para convívio social e pacífico de todos. Maquiavel e Hobbes foram fundamentais para o estabelecimento do absolutismo, né, a consolidação do Estado moderno e para a mudança nas relações políticas da Europa. A preocupação com a centralização do poder político fundamental para a posterior consolidação do Estado moderno. Rousseau, né, fez uma crítica ao processo de socialização por ter corrompido o homem, tornando-o egoísta e mesquinho para com os seus semelhantes. Então, a ideia é essa, né? O liberalismo, enquanto filosofia política, tem como fundamento a defesa da liberdade individual dos campos econômicos, políticos, religiosos e intelectuais. Um dos grandes pensadores liberais foi John Locke. Certo? E aqui a gente vai falar um pouco sobre Nicolau Maquiavel, né? Embora seja muito conhecido por seus pensamentos sobre dinâmica real do poder, também escreveu comédias e poemas. Uma conhecida pintura de Sandy de Tito, né, finalizada em meados de 1600, muitos anos após a morte desse pensador, apresenta-o ainda, né, jovem e com um sorriso que confirma o tom irônico e bem-humorado.
com o qual as biografias recém retratam, né? Não elaborou uma teoria política ou reflexão profunda sobre a essência do poder, como se poderia esperar de um filósofo em sentido clássico. Em todo caso, suas reflexões são origem e baseadas, né, em riquezas de eventos históricos. Seu pensamento político orientou-se pelos fatos que vivenciou em suas interpretações como base nas circunstâncias históricas, afastando-se, assim, das abstrações ou das idealizações. Então a gente viu aqui, gente, um pouco sobre Nicolau Maquiavel, né? A gente viu aqui que Maquiavel e Hobbes foram fundamentais para o estabelecimento do absolutismo e a consolidação do Estado moderno, né? Rousseau fez uma crítica ao processo de socialização, né, por ter corrompido o homem, tornando-o egoísta e mesquinho para com seus semelhantes. A gente falou também um pouco sobre o liberalismo, né, de John Locke e a ideia de Estado, né, do Renascimento. Aqui um pouco sobre o contrato social, né, que é o que a gente tem que seguir para poder viver em comunidade, em grupo. E falou um pouco sobre absolutismo monárquico, né? Lembrando que todo o conteúdo das nossas aulas, gente, está disponível em escolapequenospassos.com.br, né? Não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais. Não esqueça de deixar um like nesse vídeo. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê na próxima aula. Um grande abraço, uma boa prova a todos e até a próxima. Valeu!